Queridos irmãos, boa noite a todos. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade que temos de mais uma vez adorá-lo, nos reunir aqui para ouvir a sua palavra, cantar. Sempre é bom, é também agradável aos olhos de Deus quando o seu povo se reúne com esse fim de prestar louvores ao Senhor. Essa noite nós vamos para a Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, os irmãos abram na carta que Paulo escreve à igreja em Filipo. Depois da carta aos Efésios, você vai encontrar a carta aos Filipenses, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 12. Os irmãos acompanhem comigo a leitura da Escritura. Filipenses 1, verso 12 em diante, diz assim: Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda. Outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Amém. Apenas até o verso 17, irmãos. Vamos orar. Bom Deus, Pai querido, nos achegamos em nome de Jesus, o teu Filho, a tua presença santíssima e cheia de graça, para te suplicar, Senhor nosso Deus, que olhe para nós essa noite, receba a nossa adoração, Senhor. Ouça as nossas orações, tudo que colocamos diante de ti, no altar gracioso do Senhor. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que essa seja mais uma noite, Senhor Deus, em que o teu poder se manifeste no meio de nós. Que a tua palavra viva, Senhor Deus, nos atinja, poderoso Deus, nos atinja, para que por meio dela, Senhor Deus, venhamos mais e mais proclamar o Evangelho com confiança, com alegria, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor Deus falará e enviará a sua palavra por meio de nós, àqueles que te pertencem como teus eleitos, para que sejam salvos, arrancados dos seus pecados e do domínio do diabo, e sejam trazidos para Cristo, para o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino do Filho do teu amor. Nosso Deus, torne cativa a nossa mente, nossos ouvidos, agora mesmo, Senhor, a tua palavra, para que somente o Senhor fale essa noite e todos nós ouçamos o que o Senhor tem a dizer e que seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses é uma carta preciosa do apóstolo Paulo e ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Então, essa é mais uma das chamadas cartas da prisão. São 4 cartas que Paulo escreve quando estava preso em Roma, e Filipenses é uma delas. Ao lado da carta de Filipenses, nós temos também a carta que Paulo escreveu aos Efésios, e também para os Colossenses e para Filemon.
Essas 4 cartas, quando foram escritas, o amado Paulo, o nosso irmão em Cristo, estava preso por causa da pregação do Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho, nós aprendemos aqui, ele também gera esse tipo de situação. O Evangelho, ele traz risco e perigo às nossas vidas, irmãos. Nós devemos estar bem conscientes disso. O preço que é pago por aquele que prega o Evangelho, às vezes é um preço alto. Não pensem que o Evangelho ou a pregação do Evangelho, em outras palavras, seguir a Cristo, ser um cristão, é algo sem risco nenhum. Não é. Na verdade, a religião mais perseguida da terra é o cristianismo. Por incrível que pareça. Mas de todas as religiões, a que mais sofre perseguição é a religião cristã. E em toda a natureza, de toda a natureza. Cristãos são presos, cristãos são mortos, cristãos são torturados, cristãos são impedidos de pregar, de falar, são impedidos de proclamar sua fé. O cristianismo, ele é perseguido em toda parte do planeta. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Mas não há lugar em que o cristianismo e o evangelho não seja perseguido. Aqui mesmo no nosso país, no Brasil, o evangelho é perseguido. Os cristãos são perseguidos. Não tanto quanto são em outros lugares. E nem da mesma maneira como são perseguidos nossos irmãos em outras partes do mundo. Que até mesmo por causa do evangelho, eles acabam tendo que ser sacrificados, perdendo a vida. E outros, à semelhança de Paulo, presos por causa do evangelho. Então, eu acho que a primeira coisa a se pensar quando pensamos nas cartas que Paulo escreve da prisão, e o motivo de Paulo estar preso era o evangelho, era a pregação, por isso ele dizia que era prisioneiro de Cristo, porque ele estava preso por causa de Cristo, por causa do evangelho que ele pregava. A primeira coisa que nós temos que pensar é no preço, no custo que é servir ao Senhor. Há um preço a ser pago. E a questão é se nós estamos dispostos a pagar esse preço, se ele nos for cobrado. Quantos estariam dispostos aqui, com o mesmo espírito de Paulo, a ser preso por causa de Cristo, por causa do evangelho? A suportar prisão ou dores de alguma forma por causa do evangelho gracioso de Jesus, o evangelho da salvação. Discurso é uma coisa, irmãos. Mas quando a coisa acontece na prática, é que nós vamos ver o quanto aquele discurso realmente era verdadeiro ou falso. Quando você tem que mostrar, pagar o preço, quando você é encurralado por causa do evangelho, e você tem que mostrar realmente se tem o mesmo espírito de Paulo e de muitos cristãos daqueles dias e dos nossos dias, ou se você só tem o discurso. Veja, por mais que o apóstolo Paulo estivesse preso, irmãos, o evangelho não estava preso. A palavra de Deus era proclamada. Paulo, inclusive, diz em outro lugar que a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Eles podiam prender Paulo, Pedro ou qualquer um dos irmãos, mas eles não podiam prender o evangelho de Cristo. De modo que o evangelho continuava a sua obra poderosa, salvífica. Jesus era anunciado. O poder de Cristo não pode ser confinado, preso, amarrado, impedido. Quando o evangelho é proclamado, o evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus é que faz a obra de Deus acontecer. Então Paulo, apesar de estar preso,
ele deixa claro que o evangelho não está preso. E sabe, irmãos, o que é mais interessante nas palavras do apóstolo Paulo, no verso 12, que para mim é o verso mais importante de toda essa sequência que eu li, é o começo da apresentação de Paulo sobre estas verdades de pregar a Cristo. Veja, eu gostaria de gastar mais tempo no verso 12, ainda que eu vá para os versículos seguintes. Mas olhe com atenção para o que diz o versículo 12. Paulo diz: quero que saibais. Ele quer que a igreja de Filipe, aqueles irmãos, tomem conhecimento, consciência de algumas coisas. Então ele diz: quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, e ele está se referindo à sua prisão, ele se refere a todas as coisas que sobrevieram a ele e que o impediam de ter liberdade, de caminhar livremente pelas ruas. Ele agora estava preso, ele era um homem guardado pelo poder de Roma. E ele diz: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, estas coisas que Paulo tem em mente aqui, apesar de que o centro delas aqui no contexto sejam as suas prisões, mas são todas as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo no seu ministério. Todas as perseguições que sobrevieram a ele, porque ele não foi somente preso. Ele também passou por muitas outras coisas semelhantes, torturas. Paulo uma vez teve que ser descido de um muro perigoso, alto, dentro de um cesto escondido para não ser morto. Outra vez ele foi apedrejado na saída de uma cidade e os homens só pararam de apedrejá-lo porque perceberam ou achavam que ele estava morto. Tamanha foi a surra que o apóstolo Paulo levou. Quantas pedradas Paulo suportou? E ele foi perseguido de muitas formas. E agora está preso. Então, quando ele diz no verso 12, que deseja que os irmãos tomem conhecimento, saibam que as coisas que aconteceram são todas estas coisas que ele sofreu por causa do evangelho. Todas elas. Todas as perseguições, todos os apedrejamentos, as prisões, todas estas coisas, Paulo diz, contribuíram para o maior proveito do evangelho. Que maravilha nós temos aqui. Paulo está dizendo que nada impede o evangelho de avançar. Pelo contrário, as barreiras que lhe são impostas servem para que ele mais ainda avance. Veja, ele diz que essas coisas contribuíram para o maior proveito. Sabe quando alguém tenta atrapalhar você, mas na verdade, sem que ele perceba, aquilo ajuda você? É isso que Paulo está dizendo. Quando o evangelho era perseguido, quando as pessoas tentavam barrar o apóstolo Paulo, jogando ele em prisões, apedrejando, mas estas coisas, pela mão divina, faziam com que o evangelho de Deus prosperasse. Então ele diz que essas coisas contribuíram. As prisões tiveram a sua importância para que o evangelho avançasse, crescesse, chegasse mais longe, se tornasse mais conhecido. Foi para proveito do evangelho que todas estas coisas aconteceram. Note bem, antes de passarmos daqui. Primeiro, o evangelho vai acarretar esse tipo de coisa, como nós vimos. Então estejam preparados. Paulo estava preparado para isso. Ele estava com o espírito de um homem que estava disposto a passar e suportar qualquer coisa por causa dos eleitos de Deus. Ele diz isso, por causa do evangelho de Cristo. Se a prisão fosse necessária, ele estava pronto a ser preso. Se tivesse que ser apedrejado, ele estava pronto a sofrer apedrejamento por causa do bom nome de Cristo, do evangelho da graça. Seja o que for que acontecesse, Paulo estava pronto, disposto. Ele sabe que o evangelho, irmãos, traz
riscos. Mas ele sabe também que todas estas coisas vão servir para o proveito do evangelho de alguma forma. Deus faz coisas, irmãos, que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que logicamente não poderiam acontecer. Ora, como o evangelho, eu vou prender um pregador para que ele pare de pregar o evangelho, para que o evangelho não chegue mais em lugar nenhum, não seja mais disseminado, e aquela prisão faz com que o evangelho avance mais. Veja, é isso que Deus faz. Se você for somar 2 mais 2, o resultado vai ser sempre 4. Se você prender um pregador, ele não vai mais pregar o evangelho. Mas aqui, com Deus, a matemática é diferente, irmãos. Com o Senhor, que é o Senhor do evangelho, o evangelho não pode ser acorrentado, os pregadores podem parar, mas mesmo as prisões, mesmo as coisas que os detêm, serão usadas pelo Senhor para que o evangelho mais avance, cresça, chegue mais longe, atinja mais pessoas. Eu estava pensando, quando preparava esse sermão, quantas almas foram alcançadas nos dias de Paulo, quando ele estava preso e escrevendo essa carta aos Filipenses. Porque se você olhar, ele vai dizer, de maneira que as minhas prisões foram conhecidas no palácio e em todos os demais lugares. Eu fico pensando, quantas pessoas Deus salvou por causa dessa prisão do apóstolo Paulo. E eu fico pensando ainda, irmãos, quantas milhões de pessoas, desde que Paulo escreveu essa carta e leram essa carta da prisão, foram salvas. Deus usou palavras do apóstolo Paulo, palavras de Deus, inspiradas, que Paulo escreveu para tocar corações de homens e salvá-los dos seus pecados. Você pode calcular, se Deus nos revelasse agora, eu vou mostrar para vocês quantas almas eu salvei por causa do livro de Filipenses. Seriam milhares, irmãos, milhões de almas salvas, porque um homem foi preso e escreveu uma carta da prisão. E isso mostra que o evangelho não pode ser aprisionado. Os pregadores podem ser presos, silenciados, calados, mas a palavra de Deus não. Ela prossegue. Ela segue a direção que Deus há de dá-la. Ela não pode parar. Não pode parar. E Paulo está dizendo exatamente isso. Essa minha prisão contribui para o avanço do evangelho de Deus. Ela trouxe maior proveito. Ela faz com que o evangelho seja mais ainda aproveitado pelas pessoas. Mas como isso é possível? É o que ele vai explicar a partir dos versos seguintes, irmãos. Veja. Primeiro é importante que você conheça um pouco sobre o apóstolo Paulo, porque Paulo não era um convertido qualquer. Paulo era uma pessoa muito conhecida, respeitada, fariseu dos fariseus, que foi educado aos pés do mestre Gamaliel. Ele era um homem conhecido, ele estava presente na morte de Estevão, concordando e dando o seu aval para que Estevão fosse morto, aquele diácono da igreja. Paulo recebia cartas oficiais, dando-lhe o direito de perseguir os cristãos. Ele não era qualquer homem. Ele não era um desconhecido. Ele era uma figura de importância, autoridade. Várias vezes, quando Paulo estava diante dos seus acusadores ou das autoridades romanas, as pessoas o respeitavam porque o conheciam ou haviam ouvido falar dele. Ele não foi preso algumas vezes e até recebeu pedido de desculpas, porque era um cidadão romano. Então, Paulo não era qualquer um, meus irmãos. Ele era uma figura muito importante no seu tempo e foi alcançado pelo Evangelho de Cristo.
Então, ele era um homem que, antes de ser cristão, já tinha notoriedade. Na verdade, ele era um perseguidor da igreja, era um judeu mesmo. E aí, então, ele encontra Jesus Cristo. Ele é salvo pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Naquela maravilhosa conversão que nós encontramos em Atos, capítulo 9. Ele cai do cavalo, vê aquela voz maravilhosa do Salvador dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali dá-se a conversão dele. Saulo é Paulo agora. E aí as pessoas ficam ainda mais confusas. E isso serve ainda mais para projetar o nome dele, porque os cristãos tinham medo dele. Mas agora os cristãos passam a confiar nele com o tempo, quando ele começa a se tornar um dos grandes pregadores da igreja. Ananias mesmo, o instrumento de Deus para que levasse Paulo em sua oração a voltar a enxergar. Ananias diz: Senhor, Deus havia dito a Ananias para que fosse até o lugar onde Saulo estava, cego, depois da sua conversão. E Ananias diz: Senhor, não é este aquele famoso? E é como se ele estivesse dizendo isso. Não é esse aquele que persegue a tua igreja? É ele, mas agora vá, porque ele é um instrumento meu. Vá, Ananias, até ele e ore. Então, os cristãos sabiam da fama de Paulo. Os romanos sabiam da fama de Paulo. Os judeus sabiam da fama de Paulo. Mas agora Paulo é cristão. E a fama dele só aumenta com isso. Porque agora as pessoas querem saber quem é esse Paulo, que era um terrível perseguidor destes cristãos, e agora é um cristão. O que aconteceu com esse homem? Que coisa é essa que deu com ele? E ele só cresce. As pessoas estão curiosas, impressionadas, porque era um homem intelectual, era um homem letrado. O que houve com esse homem que ele mudou da água para o vinho? Todos estão querendo saber algo sobre ele. Então, quando esse homem é preso, as atenções de todos estão sobre ele. Tudo que ele fala, todos os ouvidos estão prontinhos para ouvir. Sabe aqueles popstar do nosso tempo? Na hora que aparece, todo mundo corre para ver na internet o que é, quer ver. Ele não pode falar nada, ele não pode dizer uma coisinha, que todo mundo quer ver o que ele disse, o que ela disse. Paulo, naquele tempo. Todos estavam impressionados com Paulo. Quem é esse homem? O que aconteceu com ele? Que mensagem é essa que mudou tanto esse homem? O que houve? E aí então ele começa a dizer por que as prisões dele serviram como um proveito maior para o evangelho. O verso 3 ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio. Essa expressão que ele usa aqui, irmãos, não é que as prisões chegaram simplesmente no palácio, o rumor chegou no palácio. Essa expressão é a nobreza. As pessoas, as altas autoridades palacianas, todas elas tomaram conhecimento de que Paulo de Tarso estava preso por causa de Cristo, do Evangelho. Então todo mundo comentava isso, queria saber algo disso, o que ele falava, o que ele dizia. O que aconteceu? As pessoas interrogavam Paulo, conversavam com Paulo. As grandes autoridades do império estavam ali atentas a esse homem. Por isso o evangelho chegou até eles, até os palácios. Os cristãos, em sua maioria, nessa época, irmãos, eram pobres. Havia alguns cristãos que tinham boas condições financeiras, mas de maneira geral, os cristãos eram pobres. Os apóstolos de Cristo não tinham
entrada fácil em palácios, em locais assim. Eles lidavam com pescadores, com pessoas da sua mesma cultura, da sua mesma classe social. Então não era fácil que o evangelho chegasse a estes lugares, aonde estavam os poderosos, os ricos. Era preciso que esse evangelho chegasse a esses lugares, levado por pessoas que causavam ali algum impacto na mente das pessoas, na cultura daqueles dias. Pessoas que as pessoas naquela época queriam ouvir, saber alguma coisa. E ali estava Paulo, famoso, conhecido. Algo aconteceu com ele e todo mundo queria saber o quê. Que mudança foi essa? Todos estavam prontos para ouvir Paulo. E assim o evangelho chega às classes mais altas e poderosas de Roma. Chega no palácio. Mas Paulo diz que não apenas no palácio, e chega em todos os demais lugares, irmãos. Porque não era só a classe mais alta que estava desejosa de conhecer mais sobre aquele homem e sua mensagem. Mas todos, de alguma forma, tinham essa curiosidade. Então, quando ele foi preso, imaginem que foi um boom. Curiosidade. E o evangelho chegou mais longe. Tentaram barrar o evangelho de Deus, a palavra de Deus, impedi-la, acorrentá-la, mas só conseguiram acorrentar Paulo. O evangelho estava livre, atuando poderosamente para a glória de Deus. E Paulo diz ainda, segundo motivo pelo qual as suas prisões foram para o proveito maior do evangelho. Paulo diz no verso 14, e muitos irmãos no Senhor, muitos outros cristãos, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Ele conseguiu despertar os cristãos, muitos cristãos. Que exemplo, irmãos, foi a vida do apóstolo Paulo. Que grande homem foi o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma. Que grande influenciador pelo seu modelo de vida, pela sua fidelidade a Cristo, foi o apóstolo Paulo naqueles dias. De maneira que até as prisões de Paulo encorajavam os cristãos a continuar, a perseguir, a ter mais audácia na pregação da palavra. O verso 14 diz que eles adquiriram maior confiança na pregação. Vocês estão percebendo que as coisas que eram contrárias estão acontecendo? Porque quando alguma coisa acontece, porque alguém está pregando e alguém é preso, os outros pregadores começam a ficar com medo e começam a silenciar. Eu lembro nesses atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, muita gente começou a ser presa. Qualquer pessoa que estivesse na Praça dos Três Poderes era presa, foi presa. Mais de 1.000 pessoas foram presas. E o que aconteceu depois? Muita gente começou a ficar com medo. Muita gente começou a ficar com medo de postar o que pensa nas redes sociais, porque temia a prisão. Esse é o efeito normal, natural da prisão. Trazer temor às pessoas, para que elas não corram o risco de parar no mesmo lugar, de acontecer a mesma coisa com elas. Mas com o evangelho é diferente. O evangelho, quando um pregador é preso, pelo menos o apóstolo Paulo aqui, pelo menos nesse caso em especial, isso encorajou os outros irmãos a pregarem mais e mais o evangelho, a ter maior confiança na palavra de Deus. Eles foram, diz o texto, não amedrontados com a prisão de Paulo, mas encorajados, muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Que coisa, irmãos. É só Deus que faz coisas assim. É só Deus que promove esse despertar tão poderoso no coração dos homens. Em lugar de você temer e se esconder, se encolher, se calar, você prega com maior audácia, você é encorajado a falar com mais autoridade sobre o nome de Cristo.
é o poder de Deus pelo Evangelho, ele não pode ser parado. Não pode ser paralisado, acorrentado. Tudo coopera para o avanço do Evangelho de Cristo, o avanço da igreja, a salvação de almas, tudo. O pregador batista Paul Washer, em uma famosa pregação dele, alguns anos atrás, ele diz que a igreja sempre cresceu quando foi perseguida. E sempre diminuiu ou se enfraqueceu quando não havia perseguição. Com a igreja tudo é diferente. Tudo é o contrário do normal. Quando a perseguição acontece, era para a igreja se encolher, ficar com medo, se esconder e não crescer. Mas as coisas de Deus não são assim. É nessa hora que Deus mostra o seu poder. E é nessa hora que o evangelho avança e vence. E almas olham para Cristo com fé. Homens e mulheres correm desesperadamente para o único Salvador, maravilhoso, bendito, que é o Senhor Jesus. Quando há perseguição, quando há dureza, quando as coisas são apertadas, quando há dificuldade, quando há tensão, o evangelho se expande, meus irmãos. Porque ele é poderoso, ele é o poder de Deus. Quando as coisas estão tudo bem, os crentes se acomodam. Não fazem nada. Diminui o vigor espiritual. Diminui a coragem, a audácia. Há um descanso mórbido, pecaminoso na igreja. Mas em épocas assim, cresce. Sempre foi assim. Isso é uma marca histórica. É uma marca histórica, inclusive. Eu estava pensando nessas coisas que Deus faz, que são contrárias àquilo que se espera, aquilo que logicamente se espera, ou que naturalmente se espera, que é, por exemplo, quando alguém é preso, os outros pregadores cristãos ficarem com medo, encolhidos e se esconderem. Mas é o contrário que acontece. Estamos vendo aqui, e a história nos mostra isso. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu lembrei daquela passagem em Êxodo, em que o faraó do Egito decide exterminar o povo judeu, matando todos os homens hebreus que nasciam. Vocês lembram daquela passagem? E ele então chama as parteiras e diz às parteiras para elas matarem todo mundo, todo homem, toda criança de uma hebreia que nascesse e fosse do sexo masculino, morte. Só as mulheres iam escapar. Mas o que acontece? A palavra de Deus diz que os hebreus se multiplicaram e cresceram e eram fecundos. Esse conjunto de palavras que aparece ali é uma ênfase, irmãos, poderosa, que a Bíblia nos mostra para nos ensinar que essas coisas não podem paralisar o avanço da obra de Deus. Não podem paralisar o povo de Deus. Porque as coisas com o povo de Deus, com a igreja de Deus, não são coisas naturais. Entenda que há um poder maior envolvido nisso, que atua, opera na igreja, o Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente astúcia humana, não é simplesmente habilidade de homens. É um poder miraculoso que opera no meio da igreja, no meio do povo de Deus, com o povo de Deus, e faz a igreja avançar, o povo de Deus avançar. Na verdade, a Escritura diz que, mesmo com muitos meninos que foram mortos naquele tempo, mas a Escritura diz que 70 almas entraram no Egito e mais de 2 milhões saíram de lá, de hebreus, 400 anos depois. Eles se multiplicaram, foram fecundos, cresceram, avançaram, encheram a terra do Egito.
quando foram perseguidos, veio o crescimento maior. É sempre assim. Paulo está nos dizendo isso. Que todas estas maldades contra ele serviram para que o evangelho crescesse. O poderoso evangelho de Deus crescesse ainda mais. E ele diz no verso 14, meus irmãos, aliás, no verso 15, que mesmo os inimigos do evangelho falavam o evangelho. Mesmo aqueles que não com sinceridade, ou seja, incrédulos, que na verdade eram inimigos de fato da cruz de Cristo, mas eles proclamavam o evangelho, seja por inveja, seja para de alguma forma tentar difamar mais ainda Paulo ou os cristãos de um modo geral. Mas esses homens pregavam o evangelho, veja, alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda. No verso 16 ele diz, uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, para tentar me prejudicar mais ainda. Então imagine um incrédulo chegar para outro incrédulo e dizer, olha, está preso lá aquele que prega que Deus enviou um homem ao mundo, e esse homem é o Salvador maravilhoso. E quem ouve esse homem, quem segue esse homem é salvo dos seus pecados. Ele está pregando o evangelho. Zombando e pregando o evangelho. É o que Paulo está dizendo. Até esses que pregam o evangelho por inveja, inveja de Paulo, por contenda, tentando trazer aflição ao apóstolo Paulo, prejudicá-lo mais ainda. Até esses fazem com que o evangelho avance. Irmãos, aquela passagem espetacular na vida do pregador Charles Spurgeon, em que ele está testando a sonoridade de um lugar onde ele vai pregar. E ele está ali no meio da tarde, não tem ninguém no auditório. Ele vai lá só para ver, porque ele vai pregar à noite. Então ele vai lá e não há microfones, não há nada naquele tempo. E ele apenas diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia um homem trabalhando em cima do telhado, acochando parafusos. O homem para e escuta as palavras e crê em Jesus. Imagine um ímpio que prega o evangelho verdadeiro, mas insinceramente. Mas prega as palavras autênticas do evangelho. Quantas almas Deus salvou assim? Não sabemos. Mas Paulo diz que esta pregação destes homens contribuía para que o evangelho avançasse, chegasse mais longe, atingisse mais gente, salvasse. Ninguém pode parar, irmãos. O Senhor Deus vai buscar todos os seus eleitos. Nenhum se perderá. Ele, com o seu poder, com a palavra, com o evangelho, alcançará todos que ele escolheu antes da fundação do mundo para salvar e dar a eles a vida eterna pelo sangue de Cristo. Todos serão salvos, ninguém se perderá. Se tiver um dos eleitos na mais profunda das selvas do mundo, o evangelho vai chegar até ele no momento oportuno e determinado pelo Rei da Glória e alcançará esse homem. É impossível que não aconteça isso. É impossível que o evangelho não chegue até ele. Que maravilha, irmãos, é isso. Agora mesmo, eu lembro de um testemunho de um homem, ele estava muito famoso, um músico, talvez o show conheça, ele estava num lugar ali, ele era parte de uma banda famosa, e alguém entregou um papel para ele ali, muitos fãs querendo falar com ele, tal. Alguém entregou um papel, ele pegou o papel aqui e meteu no bolso, nem olhou. E aí foi para o almoço, as coisas que ele tinha que fazer, e depois entra no avião para ir embora. Quando ele está dentro do avião, já quase chegando,
Ele vai caçar um papel, uma caneta no bolso, mete a mão e sente aquele papel. Ele pega e tira o papel. E é uma passagem da Escritura. E aquela passagem, irmãos, aquele trecho, ele diz, converteu meu coração. Foi suficiente para me quebrar inteiro e me tornar cristão. E abandonar toda a minha vida de fama, de orgias, como ele conta no seu testemunho, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Seguir pela fé. Ninguém pode parar o Evangelho. Ele vai chegar. As prisões de homens que pregam a palavra não podem parar o avanço da palavra de Deus. Ele vai chegar. Ele chegará no seu destino. Creia nisso. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. E que a graça do nosso Deus maravilhoso, e que exemplos como esse do apóstolo Paulo sirvam, meus irmãos, para despertar o nosso próprio coração para a palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus. Não se deixe intimidar. Aconteça o que acontecer com você por causa do Evangelho. Saiba, todo o mal que você sofre por causa do Evangelho, Deus pode torná-lo um grande bem e um avanço tremendo na pregação da palavra de Deus. Deus pode levar homens e mulheres a crer em Jesus por causa daquilo que você sofre por causa do Evangelho. Creia nisso. Não é em vão, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com muitos outros cristãos ao redor do mundo, em todas as épocas. Pode ser que aconteça com você. E pode ser que Deus use você assim. Pelas suas aflições, muitos sejam salvos dos seus pecados. Curve sua cabeça. Vamos orar. Amado Deus, em Jesus, teu santo Filho, nós nos curvamos e nos aproximamos também do Senhor, pelos méritos do nosso Salvador Jesus, pelo seu sangue derramado sobre nós, que nos purifica dos nossos pecados e que nos garante a aproximação com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus amado, bendito, toma, Senhor Deus, nossas vidas e use para a glória do teu nome, Senhor. Use cada um de nós, Senhor Deus, como instrumentos na pregação do Evangelho de Cristo. E apesar das aflições, Senhor Deus, que vierem sobre nós, não importa o que seja, Senhor, que sejam todas elas usadas para o crescimento, o avanço e a glória do Senhor, o nosso Deus, pelo Evangelho. Ó Senhor Deus, toma cada um de nós, Senhor Deus, os homens que estão aqui essa noite, as mulheres que estão aqui essa noite, homens e mulheres convertidos a Jesus, que amam o Senhor. Pai, usa nossas vidas, Senhor Deus, para que o Evangelho seja disseminado, para que vidas sejam arrancadas do pecado e salvas com nossa instrumentalidade. Senhor Deus, nos desperta para esta obra, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. Não há poder em nós mesmos, não há força em nós mesmos para isso. Essa força vem do Senhor. É o Senhor quem desperta, é o Senhor quem chama para a obra, é o Senhor quem impulsiona, quem encoraja, é o Senhor quem faz todas estas coisas acontecerem. Faça, Senhor Deus, com o teu povo, com a tua igreja, com homens e mulheres simples como nós. Faça para que o teu nome seja louvado, engrandecido e exaltado em nosso meio. Nós te pedimos isso, Senhor, em Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Queridos irmãos, podem sentar.